pessoal! Então vamos a mais um vídeo sobre projeção astral. E agora, já que a gente fala de projeção astral, extrafísica, seria bom a gente começar a delimitar, né, o que é esse plano astral, né? Eu já falei bastante das minhas experiências, não o suficiente, não bastante, nem todas, porque são diversas, e eu estou arrumando tudo isso em livro, e é muita coisa. É como se eu tivesse tido realmente duas vidas, né? E a cada período de anos, né? Não necessariamente relacionado ao que eu estava estudando aqui, né? Depois que eu entrei na faculdade, por recomendação, né? Mestre Moria, entrei na faculdade de letras, e N coisas aconteciam na minha vida, né? Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas dentro da minha casa, e eu tentando conciliar, tentando usar o máximo possível da benevolência, da paz. Não é fácil às vezes, porque é unilateral, daí a falácia, né, de um estoicismo que existe dentro do mundo judaico-cristão, principalmente o mundo cristão, né? Porque eu acho que os judeus não têm muito, judeu puro que eu falo, não tem muito essa proposta. Uma que não tem purgatório, outra que não tem reencarnação, a versão que ficou, né, agora, né, que eles têm. Estão espalhados pelo mundo e ao mesmo tempo tem um estado. É toda uma configuração diferente de um judaísmo que deu origem ao que a gente chama de um cristianismo e a toda aquela confecção que eu comento com vocês, que é a ideologia judaico-cristã, que é uma ideologia muito forte que influenciou toda a nossa cultura, né? O Islã influenciou um pouco menos, né? O Maomé, mas foi influenciado por essa filosofia judaica cristã, claro, né? O Maomé veio 600 anos depois de Cristo e Cristo é citado no Alcorão muitas vezes, e Maria inclusive, né? Como a mãe desse grande profeta, desse grande rabi, desse grande ser, né? Que para muitas pessoas não é um Deus, porque não pode ser o Deus, e sim, pode ser até um avatar, um mestre, um sábio, mas não dá, gente. É pequenez demais pensar que um universo como ele é e está configurado, vamos partir da ideia que existam raças e raças e raças e raças, né? A gente hoje está misturando muita coisa e muita coisa que está tangenciando e sendo paralela sem um pensamento confluente, né? Então tem uma pseudociência, né? Tem a física quântica, que é a ciência, né? A ciência, a física quântica, que já é uma ciência que cria uma polêmica. Aí vem o derivado da física quântica, que são um místico científico, né? É aquele que tem um pé na espiritualidade do sistema, mas ao mesmo tempo, hoje no século XXI, eu não posso acreditar daquela maneira, né? Existe uma direita conservadora, um movimento conservador e sempre vai existir, porque é aquele movimento das pessoas que gostam da caixa, que querem a caixa, que amam a caixa, que é confortável. Ah, eu vou lá na missa, é tão confortável, os meus amigos, eu cumprimento. Ah, não quero saber, a gente fala mal mesmo, a gente é assim mesmo, a gente é humano, depois pede perdão, comunga, faz, acontece. Na igreja evangélica o tumulto é maior, porque, pelo que me reportam, através de perguntas e clientela, eles colocam: eu sou evangélico. Mas qual denominação? Já passou por 10, já passou por não sei quantas, cada pastor fala uma coisa, parece que cada pastor é uma igreja. Então, cada vírgula num texto deriva numa
outra ideologia. Então esse a gente está indo da ciência para uma religiosidade confortável do sistema, que a gente tem uma igrejas antigas voltando num movimento reacionário, que é diferente do revolucionário. Na época foi revolucionário, agora já é reacionário, claro. A revolução que foi feita na época, né, de um cristianismo fechado para as correntes, né, que eu já falei aqui anteriormente, é só ver, depois eu coloco qual é o vídeo de religião e espiritualidade em que eu vou dizendo, né, do Concílio de Nicéia, a primeira divisão, depois vem os anabatistas, vem a Igreja Trinitista e outros que vão surgindo, inclusive o que dá origem aos Testemunhos de Jeová, o que dá origem aos Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que são aquelas bem materialistas que acreditam num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como pessoa, né? Aí eu tenho uma igreja extremamente física, aí sim, esse Deus está aqui em algum lugar, porque ele é físico, ele. Bom, ele não está aqui porque ele é espírito, né? Então ele está no céu. Está no céu, o Deus Pai, sempre esteve no céu, o Deus Pai, e Deus Filho Santo, mandou o filho voltou, está lá a Trindade. Quer dizer, então tem muitas variações, né? E tem um pessoal que está no meio, com o pé aqui e ali, que também não é uma espiritualidade, tá, gente? É uma religiosidade, é um medo de romper um paradigma religioso, é um medo de romper com Deus. Será que eu posso romper? Eu posso romper com Deus Javé? Será que eu não vou ser castigado? Né? Ele não vai mandar o Satã e o capeta atrás de mim para me condenar? Então, esse Satã e esse capeta está a serviço de Deus? Estranho, não? Não era para ser contra? O Satã não é o opositor, o diabo não é aquele que é o do mal, do contra. Então, se eu estou fazendo mal, ele não vai me tratar bem? Ele não vai me acolher tipo, na outra facção? Não. Ele vai castigar por eu desobedecer Deus. Aí, gente, é muita ilogicidade. Num mundo que estava sem instrução, sem ciência, sem escola, sem nada, que é quando surgiu o mundo, o cristianismo, né, o judaico-cristão, porque acabaram com as escolas antes, né? Porque pela inteligência não dava. Não, Cristina, Paulo era estudado. Paulo? Acredito. Mas são as cartas de Paulo, você tem certeza? Quantas cartas de Paulo foram deturpadas nas cópias? Quantas cartas foram inventadas? Tem testemunho disso histórico, tá? E ele ficou cego, era Saulo, ficou cego, depois viu, isto é um arquétipo, o arquétipo de Édipo, que fica cego para ver, e outros que ficam cegos, a cegueira arquetípica, que é a cegueira para o mundo, para ver a luz, para ver a verdade. Então é apenas um processo, mas era só Pedro e Paulo para essa galera toda de todas as congregações que eles formaram, segundo eles? Será que elas eram cristãs ou eram estoicas, ou eram epicuristas, ou eram céticas, ou até maniqueístas, ou gnósticas, ou órficas? E tudo isso pululava naquele mundo antigo. Vamos estudar a história antiga? O pessoal não aguenta nem estudar a Idade Média, que dirá a história antiga. E eu estou falando para uma realidade brasileira, tá? Porque se eu for para a Europa, acredito que muito desse animismo, desse nonsense, disso tudo, nem vai existir, tá? Salvo para os brasileiros que viajam daqui para lá, que ainda vão com a cabeça preocupada, ai meu Deus, o Deus, a Bíblia, né? Se eu xingar o sol, né? Desafiar o sol, você não é mais forte do que eu, ou eu vou negar você, ou você para mim não existe, vai mudar alguma coisa? Não.
Se eu disser que não existe lua, ou como o pessoal fala, se eu disser que a Terra não é redonda, vai mudar o fato, ela vai deixar de ser redonda, ela vai se ofender, ela vai tremer, porque eu estou dizendo que ela não é uma Terra redonda e que ela não gira em torno do Sol, que é o Sol que gira em torno dela. Veja, Sol é estrela, né? Estrela girando em torno de planeta. Oh, meu Deus. Eu acho que as pessoas não se escutam. Ou realmente há uma deficiência mental coletiva, deve ter sido na água que colocaram alguma coisa, sabe? Para justamente na era da informação, na era da web, né? Computação, de você poder compartilhar conhecimento, há um retrocesso absurdo. Então, a ciência, física quântica, a ciência, tá, o cara botou o pé lá no misticismo, com certo receio de quebrar o paradigma, mas está lá tentando provar cientificamente, e tem o pessoal que doidou mesmo. Está enveredando por animismo em cima de animismo, em cima de animismo e de animismo. E por que as pessoas dizem, para mim é assim, para mim não quero saber da verdade, se for verdade, seja verdade para você e não verdade para mim. Aí vem outro teórico, engenheiro, físico, dizer que há tantas realidades paralelas quantas as que você quiser. Então, implodiu qualquer paradigma, ou melhor, qualquer possibilidade de certeza de alguma coisa, de você fazer um caminho. Então, onde está tudo esfacelado, estraçalhado, ainda afirmando o mesmo paradigma, eu tenho uma questão egóica. Tá? E o que é o astral? Poucas pessoas acessam isso veramente, né? E muitas pessoas repetem sem ter nunca acessado. As EQMs são experiências que umas são, claro, mentais, anímicas, e algumas são astral. Sim, nem todas. Estão num outro plano, mas são válidas como eu falo, a experiência soberana. A pessoa tem que ter um critério de saber, eu tive um sonho lúcido, eu tive um impacto tão grande que eu me projetei para um lugar superior, que seria o teu eu superior mesmo, falando para você algumas coisas, né? Porque você está com medo da morte, é natural, né? Porque o medo da morte ele acontece não é só por eu não saber. Eu posso saber teoricamente e continuo com medo. Eu não vivenciei. E outra coisa também, eu digo, é bom sair do astral, fazer uma projeção astral, para você ver seu corpo, cuidar de si, começar devagar a conhecer esse universo dimensional, é ótimo. Mas isso não elimina totalmente, porque você vai e volta para o corpo, você vai e volta. E eu não diria que seria medo, não medo de morrer, não. Mas será que está na minha hora? Agora que eu consegui ir para o astral e voltar, conhecer um pouco mais essa dimensão, não seria interessante eu continuar aqui sem esse peso, sem essa coisa de karma, porque eu descobri que tudo isso é uma invencionice de discursos daqui, que a Vera mesmo não existe. Agora tem. O quê? O que eu vou falar hoje. Que é esse plano astral, essa quarta dimensão, tá? Então, por que eu fico tranquila com relação a se eu fosse morrer, né, agora, né? Se eu fosse morrer hoje, amanhã, para onde que eu iria? Bom, eu sei. Um determinado nível? Sim, né? Conheço os níveis mais baixos? Sim. Faço o trabalho de superação alquímico constantemente? Sim. Por tudo que eu vivo, não é porque a gente é perfeito que vai para o astral melhor, superior, não. Não é perfeição. Perfeição é divina. Perfeição sumiu singularidade e se fundiu com Deus, tá? É um caminho de e poucos seres estão no nível de uma iluminação e de um astral superior para um plano mental. Poucos, poucos.
nessa nossa realidade que estamos vivendo agora. É um processo de evolução? Acredito que sim. Esse é o único? Não. Já aconteceu outros? Sim. Houve queda? Provável. E os outros seres, Cristina? E os outros seres estão em outras realidades com seus problemas. Ou vocês acham que os seres de outras estrelas, vamos dizer assim, que a maioria fica dizendo que houve contato, que falou, que eles não têm conflito. Imagina que nós aqui, uma elite pequena, financiada por uns bilionários coletivos, pega lá um foguete lá do Elon Musk particular e vamos nos aventurar para outro planeta. O que a gente vai fazer lá? O que a gente vai apresentar? A elite que for escolhida vai apresentar uma visão reduzida e limitada da realidade que existe na Terra, sim ou não? Sim, né, gente? Eu vou dar conta de todos os níveis que existem na Terra, então eu vou comparar, tirando a questão da espiritualidade, vou comparar em termos de civilização. Suíça, tá? Como vivem os suíços? Riqueza, saneamento, bem-estar, respeito, integração. E como vive os africanos em Kosovo? O que é aquilo? Com a conivência, inconsequência de um governo nigeriano. Em outras cidades monstruosas que temos por esse planeta, em níveis absurdos, absurdos de pobreza, doença, nenhum desenvolvimento, nada, nada, completamente absurdo. Pior que numa Idade da Pedra, era melhor a pessoa estar na Idade da Pedra ser coletor e caçador. Porque aquela aglomeração que num nômade não existe, ela gera, parece uma civilização e não é, ela gera doenças, crime, criminalidade altíssima, doenças terríveis, crueldades, violência extrema, violência consigo mesmo, violência com outro, não tem saneamento. As pessoas literalmente fazem seus dejetos na água, beira-mar, na água, a mesma água onde eles brincam, na mesma água onde eles andam de barco. Essa é uma realidade hoje da Terra, junto com uma Suíça, junto com uma cidade no Polo Norte, arrumadinha, limpinha, lá na Islândia, ou numa Dinamarca, e você vai para uma aldeia da Índia, onde mal tem luz, não tem água, eles comem fruta e bebem leite da vaca, não tem água potável. Então, antes de falar que o ET veio, que o Bilu veio para cá, que veio extraterrestre está vindo só para o Brasil, quero ver o extraterrestre descer em Kosovo. Quero ver um extraterrestre descer uma nave numa aldeia que não tem água, não tem luz, não tem nada. Fazer contato lá. Por que aqui? Por que exclusivamente, inclusive nos brasileiros, que é muito mais do que outros, ou mesmo nos malucos americanos que nós copiamos? Por que só aqui? Sabe, na minha cabeça não entra. A Terra é muito grande e tem muitas realidades para você dizer que o extraterrestre está vindo justamente para falar conosco, para nos ensinar o quê? O que eu assisti dessa criatura, com a desculpa de que fala fino, para ter vozinha de criança para não assustar as pessoas, para mim isso é medonho. Me assusta muito mais do que a pessoa se revelasse como é. É ou não é? Se eu falasse escondida, com vozinha de criança, vocês iam acreditar mais em mim?
acho que isso é uma enganação. A partir do momento em que tem um ser que vem para cá e nos engana, você vai confiar? Quer dizer, através da mentira, da enganação, do chip, da abdução, eu tenho um contato de verdade ético? Onde está a ética disso? A ética é respeito à liberdade, ao livre-arbítrio do outro. Começa por aí. E no plano astral, não existe isso. Isso está aqui. É uma ideologia. E quando você fala, mostra, aponta, como que o cara prova que ele é do espaço, que se ele está com um corpo humano? Se ele está com um corpo humano, o que, que é aquilo? Uma incorporação de um extraterrestre? O extraterrestre vem pelo astral da Terra para incorporar na Terra? É quem não conhece o plano astral que fala isso. O plano astral pertence à Terra, porque é um plano astral da Terra. É o plano mental da Terra. É criado por habitantes da Terra. Não vem de outro lugar. Não tem. Esse plano de dimensão, veja, não vamos confundir a dimensão que a física fala com a dimensão energética criada por nós aqui em volta dessa Terra. Saia do corpo, marque encontro comigo e eu digo para você onde nós estamos. Mas vem me encontrar. Vamos lá, marca. Vamos sair, como eu já fiz com um colega meu, no mesmo horário. Vamos combinar ponto tal no astral. Eu vou te esperar e você não vai chegar. Eu vou esperar todo esse pessoal que fala de ufologia e não vão chegar. Por quê? Porque eles estão na nave. Só rindo. Porque eles estão na nave. Nas naves de plasma, de plástico, de gosma. Estão na nave. Que nave é essa? A nave é física? Há uma tecnologia nesses lugares? Eu aplaudo. Vem e traz. E vamos trocar a tecnologia. Nossa tecnologia está indo na Lua, porcamente ali em Marte. Vamos aprender? Vamos trocar? Mas é físico. Vai sentar e vai fazer cálculo. E vai dizer, ó, funciona assim. Tem combustível X, Y. Isso é troca. Isto é interesse. Agora, religioso? Religioso? O ET vem aqui para me ensinar a ter ética quando eu sei, eu só não pratico porque simplesmente não quero? Ou porque não me convém? Ah, mas a gente foi formado. Não me interessa quem foi os primeiros habitantes. Já ficou lá atrás, já foram ultrapassados. Eu vivo hoje. Eu não vivo ontem. Ah, mas não interessa? A quem? Eu disse, eu sou humana, humaníssima. Estou vendo aqui. Eu acessei encarnação tal, encarnação tal, encarnação tal. Eu acessei até lá. No mundo celta. Talvez para trás nem interesse. Eu acessei alguma coisa relacionada a civilizações. Tá, acessei a quarta raça. Atlântida. Sim. E o que me acrescentou? Ah, tá. Você esteve em Atlântida. Isso aí, Cristina, beleza. Então, pior para você. Por quê? Porque você escolheu essa porcaria aqui, dessa quinta raça caída. Você podia ter ficado no nível astral superior, esperando que toda essa humanidade evoluísse novamente e se encontrasse. Será que é assim? Será que é isso? É assim que funciona? O ser humano vai criando realidades paralelas dentro desse próprio planeta. E uma realidade superior coordena isso daí com muita paciência e benevolência da loucura humana. Tá? Então, no plano astral, a gente tem humanos e não humanos, vivos e mortos. Cristina viu, tá falando para vocês. Mas não foi só eu. Tem literatura de outros que também saíram realmente do corpo para fazer estudo e anotaram. Então, viram. Eu vou botar o nome aqui embaixo do livro que fala sobre o plano astral. Tem mais de um. Vou botar uns 3 para vocês se divertirem, né?
Aí, mas eles não eram anímicos. Não, é saída em astral. Não é eu falei com o espírito, nem eu escutei. Não, sai do corpo. Sai e vai ver. E vai ver a sua criação. A primeira coisa que você vai enfrentar, se você fizer muitas saídas e começar a querer ir para níveis superiores, você vai ter que enfrentar teu guardião. Quem não enfrentou o guardião, mentiu. Que estava em luzes, em planos superiores. É real isso, gente. Nenhum ensinamento verdadeiro agrada. No primeiro momento, a verdade incomoda. É aquela luz na cara. No segundo momento, dá um enjoo, dá vontade de desistir, porque está deslocando você de um lugar confortável. Afinal de contas, o mundo já estava ali, ó. Tá quadradinho. E eu deitado na poltrona, comendo pipoca, assistindo dorama na Netflix. Pá, o mundo tá perfeito, tá criado, é assim mesmo. Depois, quando eu morrer, eu vou para aquele lugar que todo mundo já sabe e por aí vai. Tá confortável? Eu vou para a igreja. Pronto. Tá perfeito. Eu não tenho que me incomodar. Vem um Salvador, ele vai me salvar. O Salvador vai vir para me salvar. E por que eu não vou ser salvo? A galera mais radical diz que tem que ser eleito. Aí você fala assim: se eu não sou eleito, eu sou o quê? O que eu estou fazendo aqui? Estou sobrando? É isso? Porque se Deus escolhe alguns, esse Deus, né, escolhe alguns, quem criou os outros? O que os outros estão fazendo aqui? São filhos de quem? Não são eleitos dele. Não são queridos dele. Ou ele criou coisa ruim e coisa boa, ficou só com a parte boa da criação dele. E o resto ele vai fazer o quê? Vai jogar a gente no lixo? É isso? Tem uma lata de lixo no universo? Acho que não. Não existe. Se alguém me apontar a lixeira no universo, porque a lixeira aqui na Terra o pessoal criou, né? Mas não é lixeira nenhuma. Né? Tá acumulando lixo mesmo no mar, na terra, na cidade tal, no país tal. Né? A gente está jogando lixo sem querer saber, sem querer ver. Então, vamos parar para pensar. Mas isso é um vídeo de projeção astral. Sim, gente, mas no astral a gente vê isso que eu estou falando. A gente acessa essas dores das quais eu estou falando, que está relacionada à Terra. Eu tenho tantos níveis no astral quanto realidade na Terra eu tenho. Porque você está saindo no astral, você não está saindo no plano mental superior, não. Você está saindo no plano astral. E o plano astral mais próximo, mais denso da Terra, que contém essas realidades, que está relacionado às egrégoras, egrégora de um país, que muitos estão confundindo egrégora de locais, de países como karma coletivo, karma isso, karma aquilo. Então, assim, eu conheço várias pessoas que nasceram no Brasil e que são dispersos aí pelo mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa, vários países, Japão, eu conheço. Essas pessoas nasceram aqui, não tinham karma coletivo aqui, de repente conseguiram ir para lá, elas venceram o karma, é isso? Elas superaram o karma, mas elas têm problemas, elas falam comigo, elas querem encontrar um propósito de vida, querem curar as suas ansiedades, as suas tristezas, então tá igual a todo mundo aqui, só que eles já estão acessando uma outra realidade física. Mas quando ela sai no astral, essa pessoa, ela sai no astral do Brasil, sendo ela brasileira, ou ela sai no astral relativo a local onde ela está? Ela sai lá. Se ela for uma viajante das estrelas, se ela for uma pessoa já num certo nível, ela pode ir em outros lugares. Não é todo mundo, não. Tá? Então, eu posso. A princípio, eu sempre saí aqui. Brasil, Brasil. Primeiro assim, primeiro você sai na sua cidade, né, no seu estado, né? Você vai ampliando isso. Porque você não tem condições mentais, emocionais de se desligar assim, ó.
salvo se você está acompanhado no nível de aprendizado da escola, mas você não está vendo nada. Você só está vendo que você está aprendendo alguma coisa em algum lugar que você identifica como escola. Escola porque você está aprendendo alguma coisa, só por isso. Talvez se fosse outro nome, eu daria outro nome. Mas não tem prédio, tá? Prédio, no sentido, não. São construções mentais, sabe? Quando você constrói, vou fechar o olho aqui e vou construir mentalmente, num plano, a partir do mental, mas com o meu coração, né? Com o meu sentimento, um local, uma biblioteca, ou um canto de meditação, ou eu posso construir um canto de encontro com o mestre. É possível, ele vai ser plasmado tanto quanto você o alimentar. Nós somos criadores. Esta é uma das nossas características. Não quer dizer que isso nos defina completamente, sabe? A característica da pedra, dizer que ela é fria e dura, não é dizer o que é pedra, mas uma das propriedades e características da pedra, que é definir o ser, que é definir o ser da pedra, né? O ser humano, o ser gato, e na essência. A essência é muito difícil de se acessar. Você, né? Está muito próximo. Você é você. Então eu preciso de um processo, de um método de distanciamento e através da negação eu não sou essa pedra, eu não sou esse livro, eu não sou a fulana, eu não sou o ciclano, eu não sou. Não adianta falar nacionalidade que isso é bobeira, né? Russo e tal, porque isso aí não vai te ajudar muito. Mas eu posso dizer, eu não sou colérica. Aí eu tenho que analisar, sou ou não sou? Sou colérica? O que é ser colérico? Eu sou melancólica? Que é ser melancólico. Então, aí eu começo um processo de conhecimento e de autoconhecimento, porque no que eu vou conhecer o colérico, o melancólico, o raivoso, o fleumático, o ansioso, o medroso, o depressivo, quando eu vou conhecendo, eu vou ver, não, eu não sou isso, não é bem isso que eu sou, não. Você sabe mais de si até do que o outro, se você fizer esse processo, na verdade. Então, no astral, fiz aqui um texto, ficou um pouco longo, vou pegar só umas partes, depois eu vou transformar isso aqui num PDF. Eu estou pensando em fazer uns PDF para vender para vocês, tá? Colocar lá na minha. Baratinho. Colocar lá na Amazon, colocar na minha página, porque aí vocês podem também ler, anotar. Ah, mas eu não gosto muito de ler. Imprime. Não gosto de ler em tablet? Imprime. Então, eu tenho no astral, deixa eu pegar aqui no início que eu coloquei, os humanos, né? Os não humanos, tá aqui. Habitantes do astral, né? Fui definindo a partir de leituras, tá? Não vem dizer, ah, mas fulano falou isso, fulano falou isso. Eu li diversos, tá? Eu li isso, alguns textos espíritas, só que o que procede eu coloco, o que não procede eu falo, não, nada a ver. Por quê? Quando ele está falando de alguma coisa que eu já acessei e que não teve só o meu acesso, mas teve mentoria, né, falando no meu ouvido e escola, né, ensinando, eu não vou concordar, né? Eu vou dizer, ó, vai lá e aprende de novo que tem alguma coisa falsa aí. Tá. Então eu tenho os humanos, eu tenho não humanos e eu tenho seres artificiais. Então, a rigor, três categorias. Essas três categorias eu acessei. Dentro dessas três categorias, a gente pode fazer divisões. Dos humanos são mais fáceis, né? Humanos vivos, considerados que têm corpo ainda aqui, e aqueles que não estão mais existindo em corpo aqui. Que a gente poderia dizer mortos, eu não gosto muito desse termo, mas assim, morto para existência aqui.
tá? Desses humanos vivos, tá? De acordo com o nível do astral, você vai encontrar o mestre com os seus discípulos, e esse mestre pode ser um mestre daqui, que retorna ao corpo, assim como seus discípulos, como pode ser um mestre também que já não está mais aqui. Então, por exemplo, quando eu acessei o Moria não tem mais corpo aqui, ele teve, mas ele transcendeu, mas ele tem discípulos, tá? Mas eu conheço muitos discípulos e reconheço. Tem gente que diz assim, eu falei com Moria. Cuidado que você pode estar falando com alguma pessoa que está se passando por Moria e não é. O discurso do Moria é um só, gente. Não é ele fala uma coisa para uma coisa para outro. Não, tá? Então pode ser um mestre vivo ou não vivo, vamos dizer assim, e seus discípulos estão no nível maior. Aí tem os humanos que estão trabalhando no nível um pouco mais baixo, que tem um certo desenvolvimento, uma certa lucidez, com algumas qualidades que estão auxiliando e ao mesmo tempo aprendendo em amparos, em trabalhando com os níveis de morte. Então, assim, essa é morte por suicídio. E dentro do suicídio, tá? Tem diversas categorias. Essas são as mortes de idosos. Idosos que simplesmente passam, né, pela velhice, pela falência dos órgãos, porque chegou no tempo, e as diversas doenças, né? Então, há todo um aprendizado. Quando entra em coma, você já entra ali do lado, auxiliando, aprendendo, sobretudo aprendendo, tá? Acidentes, como acontece? Quem ampara isso, né? Quantos acidentes? Quem sai do corpo? Quem sai? Foi chamado para auxiliar, porque se tem pedaço de corpo, se não tem pedaço de corpo, se ficou queimado, se não ficou queimado, se já passou totalmente, não vai voltar, como que faz? E se ainda está em coma ou em alguma coisa, em algum processo de recuperação. Gente, é uma infinidade de atuações neste plano astral. Eu posso dizer que hoje eu atuo por escolha em dois extremos, depois de ter conhecido muita coisa. No amparo dos mais velhos que passam, para que eles não tenham medo e para que eles fiquem satisfeitos com o que viveram, que ninguém é perfeito, né? A gente vai ver isso, e que tudo vai ter uma continuidade para o bem dele, para benefício e evolução dele. Então tem um discurso específico para os idosos, principalmente porque hoje muitos estão ficando num estado de demência e Alzheimer e um certo catatonismo, e o ser está ali. Então a gente tem que fazer um desligamento, porque ali não tem vida. Aí vem os espíritas, adeptos da dor, não são todos, tá? Que falam assim, mas ele precisa sofrer para pagar. Para com isso. Isso é maldade, tá? Nenhuma divindade fala que a pessoa tem que sofrer dor aqui para pagar. Não conheci. E se tivesse um Deus assim, eu estava indo para outra esfera e abandonando esse Deus. É claro que não existe isso, porque não existe um Deus, outro Deus, outro Deus, outro Deus. E o Deus é um todo benevolente, então acabou. E se vier me dizer isso, é uma pessoa do mal. É um ser do mal. É um mago negro? Existe, que eu vou chegar lá. Cuidado com os magos negros no astral, ou chamados também de arcontes, que dominam o astral inferior. Então são seres muito antigos que dominam
o ser humano, mas para que ele retorne em culpa e dor, em mal-estar, sem processo nenhum de iluminação, e eles acabam por repetir, 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 até retroagir. São os que roubam almas, os que roubam luz. E eu assisti já, como eu falei para você, chupando de canudinho, aquele ser é um desses, inclusive não é o ser principal, mas é que vive em função de um desses arcontes. Gula, luxúria, preguiça, inveja, orgulho. Na inveja é terrível, tá? Tem cobiça, tem uma série de coisas. A inveja é tenebrosa. A vaidade, que é todo esse narcisismo, narcisismo, narcisismo. E onde entram os deprimidos? Onde entram aqueles que temem e que desenvolvem pânico. O pânico pode ser por causa de ansiedade, expectativa demais, como pode ser por depressão. São esses com tendência suicida depressivos que tem um ser da morte que fica ali, né? Querendo que você faça para repetir, para repetir, para repetir. Então, dentre os seres, são humanos, tá? Eu ainda estou nos seres humanos. Mas alguns níveis humanos mais baixos usam eventualmente os seres artificiais, que a gente vai chegar lá. Então, dos humanos vivos, que estão aqui, que estão nível mais alto, nível mediano, né? Aqueles que estão, vamos dizer, à toa, você dorme, sai do corpo, geralmente você fica próximo à tua comunidade, à tua cidade, às vezes você volta na construção da egrégora do seu trabalho, ou da sua própria, do seu próprio, se você faz algum trabalho ali, da sua igreja, você fica ali, circulando ali. É como se você estivesse dentro da sua própria cabeça, tá? E não existe dentro da cabeça, na verdade é uma criação sua que é plasmada, depois ela some, tá? Então ela também não é real, ela é artificial, mas o que não é artificial nesse astral inferior, né? Porque não foi Deus que criou o astral, tá bom? Fomos nós. Então, nesse plano denso é vibracional. Depois dessa terceira categoria, aí vem essa categoria que eu falei dos magos negros, assim como tem os mestres, né? Tem os magos negros. E esses magos negros, eles. A gente tem aqui. Quem seriam os magos negros? São os ditos que cultivam Satã, chamados satanistas, que não é o Satã, mas eles fazem, então eles acessam essa energia ruim, né? Destrutiva, sobretudo é uma energia que destrói, que aterroriza, que aumenta muito o terror e todos os vícios. Vivem de energia sexual, muito, mas demais. Da droga, em segundo lugar, e pouco de gula e preguiça, mas muito da sexual. A sexual é criadora, é muito importante. E quando eu falo sexual, é a sexual da perversão, do sexo casual, do sexo da prostituição, etc, etc, etc. Né? Então, essa energia, além de criar elementais artificiais que te perseguem para você fazer mais, o tal dos chips, implantes, que são feitos por esses seres que estão manipulando, mas você deu de graça. Você abriu o teu campo de graça, porque você fez isso. Se você não pensa nisso, não gosta disso, não curte isso, ou pelo menos se cuida, tem um pouco de ética e moral, joga a sua cabeça para o outro lado, aí eu falo para você, cara, vai comer um chocolate, tomar um sorvete, que não é melhor. Porque quando você come chocolate e sorvete, você não está gastando energia criadora. Mas nisso, tá? Terrível. A droga, por causa do estado alucinógeno, tá? Então, como a pessoa fica no estado alucinógeno, tudo ocorre, inclusive isto, tá? Atos de violência, atos de sexualidade, tudo imaginários, mas não existe imaginário, tá? Assim como não existe para o cérebro real do imaginário, tudo a mesma coisa, no astral, idem. Tudo funciona, ainda que temporariamente, tá? Então estamos no mundo humano,
tá? Esses mundos, eles não não se confundem. O nível de vibração e de luz é completamente diferente, então eu poderia dizer que eles estariam separados ou separados vibracionalmente, mas intercomunicantes. Não dá para definir se essa verticalidade que a gente percebe, né, uma visão de cima, percebe os níveis, se há uma certa penetração, mas com certeza não há mistura. É como aquela água escura densa e aquela clara que tem num afluente do Amazonas, que tem num mar, se não me engano, no Oriente Médio, se isso, em que a água é escura e a água clara e não mistura. Seria mais ou menos essa imagem que eu poderia fazer para vocês. Não tem como misturar por densidade, por quantidade de matéria. E o astral é uma matéria sutil, sim. Ah, Cristina, mas só tem matéria e energia. Não. A ciência chega lá. Calma. Não precisa apressar. Mas vivencia que você vai ver. Por quê? Porque você toca. Agora vamos ver. Eu toco numa pedra, não como aqui. A percepção, ela é visual, ela é um pouco tátil, sim, tá? Visualmente mais, em termos de luminosidade, essa pedra, né? Essa concha, tudo que é natural tem uma vibração, e eu vou chegar nesse mundo. E os seres também, né? Quando se abraça um ser, e quando ele te ataca também, corre, porque o negócio é brabo. Mas você vai morrer? Não. Mas você vai ficar machucado? Sim, porque é uma certa matéria. Quando você entra no corpo, você sente. Quando aconteceu de alguns conflitos no astral inferior, né, de sentir no corpo, não chega a ficar a marca que você imagina que estaria pela quantidade de dor, mas algum sinal você tem. E eu passei por essas situações, talvez para aprender também que no nível mais baixo ele fica mais baixo do que o nível que você está, então a coisa chega a marcar, a você sentir. Então tem alguma matéria. Que tipo de matéria? Não sei. A gente estudou todo tipo de matéria? Não, gente. O cientista tem que ser humilde. A mídia não é, o cientista até é, mas tem muita mídia que não é. Então ela quer moldar, ela está sendo paga para moldar. Então é isso, é isso. É pedra, é aqui, não tem mais nada além disso. Você e o resto nem existe, ou é só energia. E a energia não tem nada a ver com a matéria. Mas não é bem isso. Então, muito bem. Então, no mundo dos humanos, astral, né? Terra, planeta Terra, não está em outro planeta, não está a Lua. Mas eu posso ir? Posso, mas é outra conversa, tá? A transmigração de almas entre planetas ou entre estrelas, eu vou falar bem depois para não confundir com ET, nave espacial, etc, etc, tá? Que é outra coisa. Então, tá vendo assim, sabe aquela coisa assim, ouviu cantar o galo, né? O trem passou e eu peguei andando e depois eu saltei, então eu tô com meio do caminho e inventei a minha história. É mais ou menos isso que eu vejo. Que eu digo, olha, procede, mas não assim como você está falando. Você não teve experiência, tá? Está acreditando em literatura. Então, humanos vivos estão aí. E os não vivos? O que eu vou encontrar nos humanos não vivos? Estou falando só do humano hoje, tá? Que são os mortos. Então, esses seres, tá? Vão se dividir, não tem mais corpo. Então, tem os que vão ser tratados, né? Então, existem comunidades
onde há tratamento. O que é tratamento de alma? Não é do corpo físico. A doença é do. Essa doença que a gente entende, ela é do corpo físico. Doença assim, que eu falo, a diabetes, porque houve um acesso de coisa, né? A diabetes, o colesterol, triglicerídeos alto, a cegueira que vai acontecendo, o mau funcionamento dos rins, a falência dos órgãos. O nome mesmo já diz, né? Os câncer de todos os tipos, as doenças autoimunes, é o corpo se comendo, não é a alma. O infarto é o acidente mais rápido de passar, é o que dá menos problema na passagem, por incrível que pareça. Que mais? De morte, causa morte. Doenças que se pega, né? A pessoa vai definhando aqui, aí tem um HIV, tem a pneumonia, matou bastante, agora só se estiver associada a outra coisa. Então, assim, essas doenças a gente conhece, né? Agora aí no Covid, esse vírus, principalmente o vírus, né? Que ele é o mais difícil de combater, embora outras estejam se aparecendo, porque o nível da humanidade vai caindo, o nível de imunidade está baixo, por diversos motivos, não vou entrar aqui agora, né? Seria um papo até para terapia e nutrição. Então, essas mortes que ocorrem, né? E eu estava falando justamente do amparo, que eu faço, que geralmente a pessoa está com a demência, né, a velhice, uma degeneração, às vezes está até novo com esse processo, porque hoje tem uns que estão entrando cedo nesse processo degenerativo cerebral, e às vezes ficam catatônicos, aí começa a ter um esquecimento, o Alzheimer, é o cérebro, né? Também ali que não está funcionando. Tem um processo de desistência nesse sentido, de cansaço, de desistência que as pessoas não estão percebendo. E é um misto, sim, a pessoa está cansada, está desistente, cansada de sofrer de alguma doença, cansada de sofrer alguns reveses na vida, não quer passar por determinadas coisas e mas ao mesmo tempo tem medo de morrer, então vai sendo mantido ali. E como também não houve cultivo, houve alguns abusos, alguns excessos, tem esse tipo de coisa. Mas por que que eu trabalho com os idosos? Trabalho com os idosos porque já é final mesmo, é mais fácil de convencer. E com os acidentes, principalmente em relação à criança, porque eu sei que vão voltar, tá? Então, entre, vamos dizer, 18 anos, 19 e os pequenos, eu gosto de trabalhar porque eu vejo a dinâmica, é muito intensa, porque o outro não, o outro vai fazer todo um círculo, né, de pesagem, de tudo que fez, é um processo lento, de vez em quando eu vou lá, há um cansaço da alma de revisar tanta coisa, dependendo da vida longa ou não. Ah, mas tem cansaço? Tem, da alma tem. Sabe quando você fica cansado de desistir? Então, é o cansaço da alma. O corpo físico descansa 2 horas e refaz, mas a alma não. O que é o cansaço da alma? É mental e emocional. Isso acontece no astral. Daí as comunidades de amparo para ah, as pessoas descansarem. Descansar do quê? Da vida. Sim. E do processo de morte. Sim. Que esquisito, Cristina. Mas é assim. Quando você passar, você vai ver. Agora, você pode não morrer para passar pela experiência e pode sair do corpo e dizer, eu quero saber sobre isso, eu quero conhecer isso, e você vai conhecer, tá? Mas das crianças e adolescentes, né, geralmente por acidentes ou erros médicos, algumas coisas assim, eu acho muito legal para perceber e ajudar nesse processo de retorno. E aí elas têm um prazo, se querem retornar, e muitas querem, 8 anos da Terra, 7, 8 anos. Raros os casos de 5, 6 anos. Por isso traz aquela lembrança forte, que é assim, eu acessei o meu filho, ele tem uma lembrança, ou meu neto, ou minha filha, trouxe uma lembrança, eu fui verificar e algumas coisas sim, consegue verificar, né? Então tem até um documentário, não vai ser muito comum, por quê? Poderia ser, por quê? Uns escolhem esquecer. Não, não quero. Eu quero fazer de novo com
zerado. Não quero lembrança, quero começar tudo de novo. Começar de novo, tem esse direito. Outros não. Outros querem trazer alguma lembrança, porque não querem esquecer, inclusive, da lembrança que já tinham da lembrança. Tá? Então, é livre-arbítrio. Escolha. Tá? Eles escolhem pai, escolhem mãe? Sim. Se pode, se não. Tudo isso tem condições. Tem livre-arbítrio, mas tem todo um aparato de leis. Não é de opressão, gente. É de compreensão, é de consciência. Não posso nascer não sei onde, porque não tem condição. E também não vou nascer em qualquer lugar, porque também não tem condição, você não merece. Então, da mesma maneira que nem quem quer nascer em qualquer lugar, ruim de condições, também para nascer em super condições tem que ter algum merecimento. Correto? Tá. Então, dos mortos a gente vai encontrar, né, todo esse conjunto de seres que estão nesse trabalho. E nessas comunidades, né, elas são um pouco mistas nesse sentido, porque vão trabalhar com vivos e auxiliando, aprendendo, né, mais aprendendo do que auxiliando, e os outros que já passaram, que já estão se engajando nisso. Por que eles se engajam nisso? Porque vão ficar bastante tempo sem fazer encarnação e preferem trabalhar por lá também o seu processo evolutivo de conhecimento. É muito mais lento, mas tem outras vantagens, vamos dizer assim, que eu quero deixar para uma próxima. Vou deixar para o PDF. Discípulos à espera de reencarnação. Discípulos de grandes mestres num processo. Mas veja, isso é do astral superior, tá? Então, tem os vivos e mortos, astral superior, e os mortos também, no astral superior, no astral médio, no astral mais ou menos, e até o inferior. O inferior não está vindo para cá, não, hein? Nem todos estão. A maioria fica por lá mesmo, perturbando e fazendo os assédios, as obsessões, os assédios, as obsessões, as possessões. Não tem a ver com o diabo, com Lúcifer, tem a ver com esses seres, tá? Medonhos, né? São medonhos, mas não é o capeta de chifre, não é nada disso, tá bom? São seres que não querem evoluir, que querem perturbar, né? Sabe aquele pessoal que se junta para perturbar os outros? Então, tem lá também. O pessoal do bullying, né? Cabe a você se posicionar e ter a sua luz para não sofrer nem assédio nem bullying, tá? E botar o cara no lugar dele. É possível? É, tá? E também, deixa eu ver, o, o lugar dos seres que são mortos, como eu falei, né? No nível mais baixo, que. Como é que eu vou explicar para vocês? Formas que retroagem. Mas isso acontece, assim. Então, uma vez eu falei para vocês de uma experiência quando eu estava morando no hotel, que eu fui ajudar aquela senhora que eu fiquei com pena. Ah, ninguém visita ela. Ah, coitada, era o Dia das Mães e ninguém quer saber dela, não é possível. Blá, 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 blá. E aí eu fui fazer uma luz para ela, ela estava muito triste, não sei o quê. E eu estava no quarto de cima, terceiro andar, e aí eu fui, o dela ficava no térreo, porque ela não conseguia andar, ela era imensa de gorda, né? Já estava com problema mesmo, né, para se deslocar. E aí eu desci no astral. Ai, vou levar uma luz para ela, conversar com ela, quem sabe ela não melhora o humor dela. E eu vi aqueles seres que eu pensei que eram cães. E na hora eu falei assim, nossa, ela tem cães tomando conta, mas depois eu me lembrei, não tem cães. Isso é tudo muito rápido, tá? Que você pensa. Contando, parece que você leva um tempo para chegar à sua conclusão. O que eram aqueles seres? Depois eu falei, meu, aquilo é ser humano que retroagiu. E qual é. Ali eu identifiquei que era ira. Uma coisa da ira, da não aceitação de uma revolta assim extrema, sabe? Não sei se eu poderia dizer ódio, né? Mas uma ira, né? Porque a ira, o ódio ele é silencioso, né? O ódio é mais sombrio. O ódio planeja. A ira, ela esbraveja, né? São emoções muito intensas, baixas, mas são diferentes, né? Então,
O ódio, ele tem mais a ver com aquela vingança. Silêncio, para você se vingar de uma pessoa, você tem que estar odiando aquela pessoa. E como é que eu odeio uma pessoa? Eu tenho que estar alimentando alguma coisa constantemente, mas mentalmente, friamente. A raiva não, a raiva vai passar. Que a raiva ela tem, vamos dizer, com raiva disso aqui, com raiva dessa pessoa, com raiva dessa situação. No momento em que aquilo acaba, passa, ou você não vê mais a pessoa, aquilo até meio que desaparece, né? Não totalmente, mas fica, né? Que é denso, mas ela é. Sabe aquela pessoa que fica. Que é fulano, não sei o que, e reclama, 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 mas ela fica. Ela precisa disso. Ela tá, mal bem está extravasando. Então, como um cão que fica latindo, né? Raivoso ali, né? Então, eu não gosto muito de comparar com animais, porque é, o outro vídeo eu vou falar só sobre os animais e os elementais naturais e não artificiais no próximo vídeo de projeção astral, tá? Onde está o seu cão? Onde está o seu gato? Onde está seu cavalo? Que animais estão lá? Como estão? Tá? Isso eu vou falar, porque é uma outra parte, mas veja, é um paralelo. São pequenos níveis que se conectam. Depois eu explico. Tem que deixar bem claro, quase que eu tenho que desenhar aqui para vocês, tá? Se eu puder, eu vou trazer uma imagem, vou desenhar, vou botar aqui para vocês verem isso. Mas então estamos falando somente do lado humano, humano vivo, humano morto, tá? Vamos ficar aqui nesses humanos com seus elementais artificiais que vão habitar concomitantemente esse mundo humano. Então, tem um mundo de elementais artificiais, mas ele, como ele é criação humana, ele está sempre colado com esse astral ligado ao humano, mas ele não afeta os elementais, que eu chamo de devas, anjos, não afeta, tá? Esse nível dos elementais naturais, eles vão ter eles não vão ter níveis muito baixos. O nível mais baixo dele vai ser ligado ao mundo mineral, é diferente, não é um retrocesso, como eu estou falando aqui, tá? De monstros, né? Até o ponto de virar um ovo, um ovoide. E o que tem dentro do ovoide? Um ser, uma singularidade? Não, gente, houve uma destruição total. A luz ínfima que ainda brilha, em um determinado momento, volta para mônada, vamos dizer assim. Não gosto de falar Deus, porque não tem um Deus esperando ali, né? A mônada, né? Que seria, vamos dizer, o berçário das singularidades divinas, dessa consciência pura que emana, que cria constantemente. Eu já falei para vocês que o nome de Deus, o tal tetragrama, é o vir a ser. Então, essa criação toda não está terminada, está em expansão, em criação, assim como nós estamos em expansão, em criação, e por isso nós estamos o tempo todo criando e em expansão. Então, cuidado com o que você está criando. E aí, este também, mais um, pode anotar os propósitos que eu vou falando, um propósito de vida. Eu perceber que eu sou criador, e o que eu crio, como eu crio eletromagneticamente, né? E magneticamente aqui, ó, também o plexo solar, que é o centro do ego, das raivas, das revoltas, das emoções, que cria porque eu dou um magnetismo para a minha ideia. Isso aqui puro só passa. Não tem sentimento, você pode ficar lá, cabeça só, intenção não está criando nada. Aquilo é como se fosse assim, cai. Uma que você fica um pouco mais, seria legal, daqui a pouco você esquece, aquilo não vai, tá? Para criar próprio futuro ou qualquer outra coisa, isso aqui, junto com isso aqui, ou seu barrigão, junto com a sua cabecinha, tá? É assim que cria. Então, eu acho que eu expliquei essa parte, né? Humana, né? Vivo, não vivo, né? 2 níveis, mas esses estão interpenetrantes, claro.
No astral superior tem vivo e não vivo, no astral médio, né? Então, só o tipo de seres que você encontra, tá? Então, compactua, estou colocando assim, né, para colocar, né, daqui o elemental artifício natural tem a sua própria evolução, não é tangencia, seria mais ou menos, mas não é só tangenciar, porque tangenciar vai ficar assim, né? Então tem uma certa interpenetração, não totalmente, porque o ser humano não interfere nessa criação, ainda bem, tá? O ser humano está interferindo aqui, na criação natural. Então, quando eu mexo geneticamente, quando eu crio, eu estou mexendo aqui, mas o ser humano não mexe ali, nesse processo. Ele não tem acesso, não faz parte do ser humano, da criação do ser humano. Isso aqui tem outro, tá? São as tais raças, né? Aí tem outras raças? Possível, em outros lugares? Sim. Em outras estrelas? Sim. E você acha que você vai acessar e participar quando você está nesse nível astral tão inferior? Cheio de problemas, de imperfeição? Sai. Sai para o nível astral superior, pelo menos. Aí, chegando lá, pede auxílio, vê se é possível, se vão te permitir. Eu quero acessar o astral de Júpiter. Pede. Vamos ver o que você escuta. Plutão. E fora do sistema solar? Posso ir em Andrômeda? Por favor, mestre. Você me leva em Arcturus? Por quê? Para quê? Qual o propósito? Curiosidade? Acabou. Ficou aí. Caiu até. Ok? Então é mais ou menos por aí. Então, eu vou continuar no próximo falando de todos os elementais artificiais. Tá? Não gosto muito, mas eu vou falar. E vou falar dos seus animais, os animais, eu dando essa parte, eu gosto muito dessa parte dos elementais naturais. Adoro, já fiz livro, já fiz trabalho só sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo de projeção astral. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.